Obrigado. Vamos orar? Senhor, que a tua igreja seja edificada nessa manhã. Use a minha língua, livra ela da heresia, Senhor. Que possamos crescer mais no conhecimento de Cristo. É o que eu te peço, Senhor Deus. Em nome do teu filho amado, Jesus. Amém. Nosso texto diz assim: esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Temos aqui diante de nós a oração do apóstolo Paulo por essa igreja. Logo no início ali, no versículo 3, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele ora com alegria por essa igreja. Ele se lembra dessa igreja com alegria, ele ora com alegria. E se você está atento ao texto, eu gostaria de ter feito essa pergunta logo no início, lá no versículo 3. Qual é a oração do apóstolo Paulo por essa igreja? E nós temos essa informação, e essa informação está no versículo 9, 10 e 11. Essa é a oração do apóstolo Paulo por essa igreja. Agora pare e preste atenção comigo. Pegue somente o início da oração do apóstolo Paulo. Tire ela do contexto aqui. Pegue essa frase, que o amor de vocês aumente cada vez mais, e coloque essa frase dentro de uma universidade. E você vai ver o estrago que isso vai acontecer. Matt Chandler vai dizer que muitas das frases do livro de Filipenses são escritos em xícaras de café, mas não adianta nada você colocar frases do livro de Filipenses na xícara de café se você não entende o que você está lendo, se você não entende o contexto da palavra. Se essa palavra é dita numa universidade, que o amor de vocês cresçam cada vez mais, aqueles homossexuais que estão ali ouvindo vão dizer: olha, eu tenho mais liberdade para fazer o que eu quero. Se você ouve entre heterossexuais, vai falar: eu posso fazer sexo adoidado livremente. E ainda existe o tal do poliamor, do qual esses aí dizem que não é fundamental, não existe uma necessidade fundamental de um relacionamento monogâmico. Ou seja, uma pessoa, uma mulher podem ter 2 homens. Não é traição. Uma mulher pode se relacionar com 2 homens. E, da mesma forma, ao contrário. Se a gente joga no Google, a gente vai ver figuras de uma senhora se relacionando, uma senhora idosa se relacionando com um rapaz jovem e um senhor. Para você não achar que isso é só da cabeça de jovem. Não. Tire essa frase do apóstolo Paulo de contexto e você vai ver o estrago que ela faz. Vamos mais próximo de nós. Atravesse a rua, vá para o hortifruti. Encontre um descrente e fala: olha, o apóstolo Paulo, o apóstolo dos cristãos, diz que eles têm que amar mais uns aos outros. Eles têm que crescer mais no amor. O descrente vai falar: mas é isso aí mesmo? Eles precisam ler mais, então, esse apóstolo, porque na igreja só tem falsidade, só tem hipocrisia. Mas o que a nossa passagem diz, quando o apóstolo Paulo está orando por essa igreja, que o amor de vocês aumente cada vez mais, é porque nessa igreja já há amor.
já tem amor nessa igreja. Se você ouve o descrente falando isso, você já vai conseguir contra-argumentar. Não, o apóstolo Paulo já está falando a uma igreja que tem amor. Já está falando para uma igreja que já está vivendo o amor. Lídia abre a porta da sua casa para a proclamação do evangelho. O carcereiro que é salvo trata das feridas do apóstolo Paulo. Desde o primeiro dia, essa igreja tem cooperado no evangelho, essa igreja tem amado o Senhor. Então aqui nós temos uma igreja que ama. Mas como alguns estudiosos vão ilustrar, aqui o que o apóstolo está trazendo à nossa mente é a ilustração da família. O raciocínio aqui é da família. Você pode pegar aqui um jovem rapaz no início do seu namoro, né? As mulheres aqui casadas podem lembrar dos seus esposos aí, ou o contrário também. Lembrar daquele período da conquista em que o homem fazia muitas coisas e hoje parece que faz menos. O raciocínio aqui do apóstolo Paulo é que a tendência do nosso coração, ao ver as mesmas pessoas todos os dias, nós estamos lendo a mesma Bíblia, nós estamos convivendo domingo após domingo, quarta após quarta, e a tendência do nosso coração, do nosso amor é o quê? Diminuir, é esfriar. Quando a oração dele aqui é, já há amor na igreja, já há amor entre vocês, não faça com que a convivência diminua esse amor, não, que aumente o amor, que seja frutífero, que haja mais amor entre vocês, que o amor aumente, que o amor cresça. É isso aquilo que ele está dizendo. Esse é um amor que percorre o evangelho, é um amor que compreende o evangelho. Leia comigo rapidamente, 1 João 3,16, é 1 João 3,16. Vou pedir para colocar aqui na tela. 1 João 3,16. Nisto conhecemos o que é o amor. Aí você, na sua Bíblia, você pode até botar uma interrogação. O que é o amor? Vai ser explicado. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. É um amor que percorre o Evangelho. É o amor que compreende o que é o Evangelho. Nós começamos a pensar aqui, meus irmãos, lembre da sua vida quando você era inimigo de Deus. Lembre de quando você estava completamente, você nem pensava a respeito do Senhor, como você era desprezível. O Senhor te transforma de algo ruim e algo que só o Senhor pode fazer, de você ruim, tornar em algo bom, te coloca aqui entre nós e há um único laço que há entre nós, que é mais forte do que tudo, é a cruz de Cristo. E então você para de pensar em você mesmo, você para de ter aquela vida desprezível que você só pensava em você, que você só pensava no seu prato de comida. Agora, mas não, você é transformado pelo Evangelho, Deus está te transformando e agora você intercede pelos irmãos, você ora pelo irmão Robson, você ora também por uma outra irmã que está enferma, você vai orar pelos irmãos que necessitam, você vai orar com alegria e regozijo. É uma mudança total, você não pensa mais em você, você pensa em igreja. O texto diz, vocês, está falando para o contexto de igreja, mas é óbvio, o evangelho vai te transformando no seu lar, na sua casa, e isso vem para a igreja, e esse amor vai crescendo. E a pergunta é, como esse amor cresce? De que maneira ele cresce? O apóstolo Paulo nos dá a resposta logo em seguida, em conhecimento e em toda a percepção. A percepção aqui é uma percepção moral, é algo ético, é comportamento. Conhecimento aqui não é só o intelecto, mas é um conhecimento experimentado. Deixa eu dar um exemplo.
Martin Lloyd Jones vai dizer que a teologia, a escritura, nós já vimos na EBD, mas eu vou lembrar novamente, a escritura vai reger as nossas emoções. Lembre da primeira vez em que Cristo brilhou em seus olhos, em que você viu os seus pecados. Quais são os seus sentimentos ali naquele dia, naquela hora, naquele instante? Muitos vão dizer que é um sentimento de vergonha. Outros vão dizer que estão diante da Escritura e ela é tão maravilhosa, ela é tão linda que começam a chorar e tremer diante dela. São sentimentos diante da Escritura. Você se arrependeu dos seus pecados, você se sente vergonhoso diante de um Deus todo amoroso e você sendo inimigo dele. Você se sente mal inicialmente e você continua voraz em querer conhecer mais de Cristo, em querer conhecer mais de Deus, e você vai vendo o amor dele e você caminha em amor por causa dele. Seus sentimentos são o quê? Um conhecimento que está sendo experimentado por meio da palavra de Deus. É um conhecimento que é atrelado à experiência. Não fica só na mente, vai para o coração também. Então, o seu conhecimento de Cristo você começa a querer mais. E isso vai refinando o seu paladar ético. O que eu quero dizer? Você vai buscar fazer as coisas corretas, as coisas justas. Você vai odiar o que é errado. Você não vai gostar do que é errado. Estamos vivendo num período difícil, como todos os períodos são. Mas parece que quando nós olhamos alguns cenários, inclusive políticos, parece que vale a pena ser corrupto. E aí então você olha a oração do apóstolo Paulo e você diz: tenho que crescer em amor, conhecimento de Cristo, e o seu paladar vai ficar refinado. Você vai detestar a corrupção, você vai condenar a corrupção, você não vai querer praticar corrupção. E corrupção, eu digo de todas as outras formas, não é só a nível político. Pode ser num troco que você recebeu a mais e você não quer devolver. O conhecimento de Cristo, você começa a ter mais sede dele. O seu comportamento começa a mudar e você deseja fazer as coisas corretas. Aqui nós vemos os benefícios do amor, que é discernir o que é melhor, sermos puros e irrepreensíveis. Ser puro, motivação correta, irrepreensível, sem defeito. O apóstolo Paulo colocou o padrão lá em cima. O que mais me impactou quando eu li essa passagem sobre o que é melhor, e eu fiquei pensando o que é melhor, o que é melhor, o que é melhor. Nós estamos muito acostumados a pensar a nível ético sobre o que é certo e o que é errado. Digamos aqui que esse é o primeiro nível, sobre o que é certo e o que é errado. Você quer glorificar o Senhor, você vai fazer as coisas corretas. Só que o J. Carson vai dizer que Paulo ora pelas coisas excelentes. Ou seja, há um nível agora maior nas suas tomadas de decisões. O que é bom e o que é melhor. E o que é excelente. O nível ficou muito maior. Hernandes Dias Lopes vai dizer que essa é uma oração por crescimento. E quando eu olho as passagens que me advertem, me exortam a crescer, eu digo, estou muito longe. Preciso orar mais. Minha esposa sempre lamenta comigo, tenho orado pouco. Falei, que bom, você está no caminho correto. Eu vou te corrigir quando você dizer, nossa, eu estou orando muito, estou satisfeita com a minha vida de oração. Eu vou falar, não, você está no caminho errado. Nós sempre vamos querer orar mais.
sempre vamos achar que estamos orando pouco. Paulo está dizendo aqui, igreja, eu oro para que vocês escolham o que é melhor. Até o dia de Cristo. Uma palavra que a gente já viu. Ela já tem aí no versículo 6. Que o Senhor vai começar a boa obra e vai completar até o dia de Cristo. E eu lembro que eu comentei com os irmãos que até o dia de Cristo é esse anseio, essa expectativa, esse desejo pelo dia de Cristo. O apóstolo Paulo, quando ele ora aqui com alegria, é fenomenal porque ele sabe que nós não vamos alcançar a perfeição. Mas ele diz, corra para alcançá-la. Você não vai, irmão, alcançar a perfeição, mas corra enquanto você pode para alcançá-la. Não desista, busque o que é melhor. É isso que o apóstolo Paulo está aqui dizendo para nós. Busque o que é melhor, corra em direção à perfeição. Vocês não vão alcançar, mas corra. Foi para isso que você foi alcançado em Cristo Jesus. A palavra aumentar é a palavra favorita do apóstolo Paulo, vão dizer alguns estudiosos. É a palavra que ele mais usa nas suas cartas. Aumentar. Algumas traduções vão trazer transbordar, encher. Cheios do fruto da justiça. É dessa forma que o amor se manifesta no nosso dia a dia, cheio do fruto da justiça. Tem muita gente que exagera demais na depravação total, na depravação dos nossos pecados, a tal ponto de dizer que você é tão imundo que você não vai apresentar nada de bom para o Senhor. Mas aqui eu vejo que o apóstolo Paulo diz que nós, crescendo em amor, por meio do conhecimento, da percepção, nós vamos apresentar frutos de justiça. Não são poucos frutos. Não é pouquíssimo. Não é mais ou menos. Cheios. Muitos frutos. Frutos de justiça. Devemos buscar isso. Devemos orar o que o apóstolo Paulo está orando. Nós buscamos orar os salmos, mas é também importante orarmos o que o apóstolo Paulo está falando conosco. Que o nosso amor aqui em Parque Alvorada aumente cada vez mais. E eu digo, sim, há amor aqui na nossa igreja. Sim, há amor entre nós, mas podemos crescer. É igual à oração, você sempre precisa orar mais. Aqui está o amor, você precisa crescer mais. Agora o padrão está lá em cima, não está? O apóstolo Paulo, na oração dele, ele colocou o padrão lá em cima, muito alto, muito elevado. Mas nada disso você faz sem Cristo, para o louvor e glória dele. Muitos vão dizer que no início da carta o apóstolo Paulo ele antecipa alguns assuntos que ele vai falar depois. E um assunto que o apóstolo Paulo vai tratar depois é o orgulho. E aqui ele já colocou o padrão lá em cima e ele coloca o orgulhoso no chão e diz: você não vai fazer isso se não for por meio de Cristo. Os frutos da justiça não vêm de você, vêm de Cristo. É para o louvor e glória de Deus Pai. Lembra novamente no sermão passado da estrutura em que o apóstolo Paulo diz que as afeições, os sentimentos dele vinham de Cristo e ele chama Deus como sua testemunha. E ali a estrutura é o Deus Pai. Então ele coloca na cena
o Filho e o Pai. Aqui novamente nós vemos um trabalho do Filho e do Pai. O Filho está sempre trabalhando para glorificar o Pai. A estrutura continua, a estrutura permanece. O Filho trabalha em nós. E é óbvio que nada disso é feito sem a presença capacitadora do Espírito Santo. É a presença capacitadora do Espírito Santo que nos faz com que sejamos, por meio de Cristo, cheios do fruto de justiça para a glória e louvor de Deus. Isso quer dizer, fique quieto, orgulhoso. É o Senhor que vai trabalhar em você. Não há amor onde há arrogante, mas há amor onde há humildes na igreja. Que essa seja a nossa prática. Amarmos mais uns aos outros. Que o amor cresça entre nós. No conhecimento de Cristo. Vamos orar? Pai amado, há desafios para nós quando nós oramos que o nosso amor aumente. Que possamos nos arrepender, Pai. Se há alguma intriga entre os irmãos. Se há algum irmão que tem esquecido de interceder por outro, Pai. Que haja arrependimento também. Há tantas coisas para nos arrependermos, Senhor Deus, porque nos falta amor. Amor entre irmãos, Pai. Amor que valoriza a presença um do outro. Amor que valoriza ajudar um ao outro e não fugir do irmão necessitado. Amor que precisa dialogar para saber as enfermidades e os sofrimentos do irmão. Amor por irmãos que aconselhem e cuidem da alma uns dos outros. Que o teu filho seja exaltado entre nós. Que o teu nome seja glorificado. Que toda arrogância saia do nosso meio. Abençoe-nos, Pai querido. E que o nosso dia hoje seja um dia de regozijo na tua presença. Um dia de alegria em ti. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém.